começar agradecendo, assim, não só ao pessoal, à equipe do curso, mas também à turma, enfim, todo mundo que tá envolvido nesse curso, né, que para mim foi, assim, uma coisa especial e eu realmente vou comemorar, porque conseguir concluir nas condições que eu tive nesse tempo foi, assim, para mim uma grande vitória, né. Bom, então, o título do meu trabalho é este, né, Alma Fraturada, uma metáfora da inteligência artificial em perspectiva junguiana. Por que que eu escolhi esse tema? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Bom, eu trabalho com educação e tecnologia já há muitos anos, né, e a IA é a bola da vez, mas eu sei que não é a bola da vez só na educação, que a IA tem uma história longa, ela só entrou no radar, assim, de uma forma mais geral, muito recentemente, mas ela tem uma história bastante longa, remete à Grécia clássica, passa pelos autômatos do século XVIII, XIX, até a gente chegar nessas plataformas que a gente tem hoje em dia, né. Bom, a questão é que com a IA é possível, expandir a ideia da substituição do humano pela máquina, que é a automação. E isso vem sendo concretizado em múltiplas áreas de atividade humana, né. E eu especificamente tenho um grande incômodo com esses ditos usos de IA, que são, para mim, formas de terceirizar atividades humanas, para possibilitar que as pessoas consigam cumprir tudo que tem que cumprir nesse sistema que a gente vive, eh, de uma forma mais eficiente, né. Então, o objetivo do trabalho, considerando esse contexto de expansão de IA, foi de ser uma tentativa de propor algumas ideias para discutir IA em uma perspectiva junguiana, mas tomando como base uma metáfora com um domínio-fonte em um elemento da saga do Harry Potter, que é o Diário de Tom Riddle, essa imagem que está sendo mostrada aí, né. Então, de forma geral, o texto ele sustenta que a possibilidade de uma inteligência artificial baseada em eletrônica não é consistente com uma concepção junguiana da psique, que é um território que abarca mais do que aquilo que está superficialmente à mostra, além de estar intrinsecamente ligado à existência do corpo biológico e talvez de um universo metafísico. Então, o título está diretamente relacionado com esse elemento da saga, né, que é o Diário de Tom Riddle, o vilão da história, que é um objeto mágico produzido a partir da fragmentação da alma do vilão, que se dá quando ele destrói uma vida humana. Então, o diário é uma forma de garantir a sua imortalidade. Então, eu começo o texto com uma visão geral da trama, seguida de comentários sobre possibilidades de leitura a partir de conceitos junguianos, incluindo arquétipo, alguns arquétipos específicos, e quem conhece os filmes vai reconhecer os personagens aí, que estão mostrados. Né? Também o conceito de sombra, que é essencial, complexo, epidemia específica, epidemia psíquica, conglomerado de sombras, entre outros, né? Bom, no texto eu vou desenvolvendo um paralelo que explora com um olhar que tenta ser junguiano, de uma forma bastante tentativa mesmo, um paralelo entre o diário de Tom Riddle e a IA, passando por alguns elementos da ficção científica. Tudo isso tem como questão de fundo essa pergunta que está na tela, que é: que concepções de humano sustentam a ficção científica, o imaginário em torno da IA, o marketing e a indústria da IA, especificamente, né? Do slide anterior, eu reproduzi essa imagem de um episódio da série Black Mirror, e nesse episódio, as pegadas digitais de um jovem são usadas para criar uma simulação, um simulacro dele após a sua morte. E a questão central que é posta é se essas pegadas são suficientes para sustentar uma reapresentação do humano sob uma outra roupagem. A resposta é que não, mas com um pouco de ambivalência, como acontece em outros episódios. Essas pegadas digitais, elas são os dados dos quais a gente tanto tem falado, e eles são essenciais para desenvolver IA.
Em outras palavras, a questão aqui é se é possível representar o humano matematicamente para que ele possa ser reconstituído de outras formas, que é uma questão muito explorada na ficção científica. Por exemplo, no filme Forbidden Planet, existe um monstro que, de fato, no final do filme se revela ser um efeito colateral da operação de uma máquina que purifica o humano de instintos considerados inferiores. Sombra, se a gente tivesse numa perspectiva junguiana, id, freudiana, enfim, tem várias leituras. No 2001, Uma Odisseia no Espaço, HAL, que é o computador que controla uma nave espacial, ele é uma máquina capaz de um ato que é bastante humano, que é matar para preservar a própria existência. E nesses clássicos, assim como em muitas outras obras de cinema e literatura, questiona-se não apenas a premissa de uma essência do humano que possa ser capturada, processada e reconstruída com tecnologias, mas questiona-se também que quaisquer outras representações ou simulacros dessa dita essência resultem em criações desejáveis. Assim como no clássico Frankenstein, em todas essas obras reflete a desmesura, que é a híbris do humano, que logra produzir uma criatura à sua imagem, e essa criatura acaba por buscar legitimação e continuação de sua existência a todo custo, com resultados trágicos, né? Esse mesmo modelo de humano, ele sustenta idealizações e a noção dessa singularidade, essa IA consciente que os futurólogos falam, e dizem que será possível e ficam fazendo previsões de quando isso vai se dar. É um modelo no qual corpo e mente não estão necessariamente articulados. Por um lado, o corpo é desnecessário ou substituível, e por outro, a mente é compreendida como uma máquina, um processador de dados, que poderá ser replicado quando a base tecnológica for suficientemente avançada. No universo de Harry Potter, a magia ocupa o lugar da tecnologia. Assim como o vilão busca garantir a sua imortalidade, com base nesses objetos amaldiçoados que ele cria e que alojam fragmentos de sua alma, muito do que se projeta em torno da IA está relacionado a uma busca pela imortalidade, não pelo caminho da magia, mas pelo caminho da tecnologia. Mas se o espírito não é redutível ao corpo, nem a mente ao cérebro, que seria uma perspectiva junguiana segundo o Murstein, essa imortalidade viria possivelmente a um alto custo no que diz respeito à nossa humanidade. O custo, né, material da IA em particular é uma das grandes questões, em parte porque muitas das tecnologias digitais tendem a ser discutidas como se fossem imateriais, quando na realidade elas decorrem de uma cadeia de produção, né? E no caso da IA, a cadeia de produção é bem brutal, ela é calcada no extrativismo, que começa na mineração, que é uma coisa extremamente agressiva ao meio ambiente, e vai passando por diversos estágios de extrativismo também, incluindo o uso dos dados e informações que a gente produz e deixa solto na internet, e que são usados para criar IA sem a nossa permissão. Então, é uma sequência de agressões que estão aí ocultadas, né, na produção da IA, são ocultadas pelos exageros, pelas hipérboles, né? Na linguagem que fala dela, sem se falar exatamente naquilo que ela é, naquilo que ela faz. Com isso, a automação que se dá por meio da IA, ela está se incidindo nos domínios que a gente poderia explicar como sendo os domínios da alma. A criatividade, afeto. Essas imagens que estão na tela, elas foram produzidas pelo ChatGPT, que é uma das plataformas mais usadas, né, no momento, as conhecidas. E elas representam como a plataforma vê, entre aspas, né, as conversas que ela tem com as pessoas, né? Então, é uma coisa enorme, tem milhares de imagens, né? E eu selecionei algumas que mostram como a tecnologia é subjetivada, ela é tornada sujeito. Isso se dá na linguagem também. E, dessa forma, tecnologia, as tecnologias com IA, elas são posicionadas como algo mágico, que tem características quase divinas.
Então, de forma geral, a gente tem a personificação de um objeto, que na realidade é uma coisa que funciona em cima de estatística, modelos estatísticos, não tem sentidos, significados, emoções, nada disso está envolvido, apenas antropomorfização. Então, aí, indo em direção à conclusão, né, eu trago que, assim como a década de 50 foi marcada pelo medo da destruição, por uma guerra sustentada precisamente por uma forma de tecnologia que também era vista como redentora, que era a energia atômica, agora parece estar em curso na expansão de um imaginário que oscila entre o pânico e a crença inabalável da salvação do humano pela tecnologia, uma forma renovada de participação mística do homem primitivo com a terra em que ele vive e que só abriga os espíritos de seus ancestrais. Atualmente, porém, os espíritos seriam digitais. E, por fim, eu concluo dizendo que, na saga, o herói jamais se submete ao controle do diário do vilão. Nos volumes subsequentes ao que eu utilizei primordialmente, Harry nunca se vê inteiramente sob o controle do objeto amaldiçoado que carrega em si. Os momentos em que esse objeto comum complexo é ativado, eles são descritos em retrospecto como momentos em que ele vê com os olhos de um outro. Apesar das visões e dos momentos de comportamento mais agressivo, que não se relacionam com a natureza do rapaz, né, do menino, ele nunca se entrega totalmente aos arroubos que são decorrentes da conexão íntima que ele tem com o vilão. Como Harry, talvez devamos resistir ao potente impulso de nos deixarmos inteiramente à mercê da IA, sem que saibamos com um pouco mais de clareza o que ela é e, fundamentalmente, o que somos nós. Nesse sentido, Jung pode ajudar. Gente, muito obrigada. Desculpem a demora em conseguir projetar. Espero que tenha conseguido fazer algum sentido aqui. Muito obrigada, tá? Obrigada, Andréia, pelos comentários. A minha filha está sentada aqui, também a minha revisora particular de texto. Muito obrigada.